E aí galerinha, tudo bem com vocês? Rafinha aqui de novo para mais um vídeo. E hoje eu vim falar vocês de um negócio. FNAF é uma franquia que se expandiu para o mundo inteiro, especialmente lá fora. FNAF ganhou vários produtos durante essa última década. E conforme foi passando o tempo, um certo fenômeno começou a acontecer. Começou a ter certos produtos de personagens que ou não existem nos jogos ou nos livros, não existe, ou que tá tão diferente do que era para ser que nem chega a ser reconhecível como personagem que era para ser representado. Especialmente a Funko, a antiga dona da licença mestra de direitos autorais de FNAF, ela fez bastante coisa desse tipo. Então hoje a gente vai ver alguns produtos que são exemplos desse fenômeno acontecendo. Ah, e outra coisa, eu não tô contando produto falsificado, não tô contando produto pirata. Eu tô falando de produtos oficiais, licenciados e com aprovação do Scott. Mas antes de chegar no puramente inventado, vamos ver primeiro os personagens que eram para aparecer em alguma mídia, algum jogo, mas que acabaram aparecendo só em mercadoria mesmo. Provavelmente o maior exemplo e o mais compreensível para a gente entender do que eu tô falando é os Blacklights. Esses animatrônicos com cores neon vibrantes eram para aparecer no modo difícil do Help Wanted. E apesar de ter realmente uma mudança estética quando você coloca o modo difícil, dá pra ver que não são os mesmos personagens. Esses personagens foram descartados do Help Wanted. Mas os Blacklights, eles apareceram em várias mercadorias. Bonecos, pelúcias, figurinhas pequenas, Funko Pop. Ah, tem essas canetas aqui também. O primeiro calendário do advento da Funko estava cheio deles também. Inclusive com um monte de variações além do que eram para aparecer no Help Wanted. Também teve o Spring Colorway, né, que são essas pelúcias que teve, só que em vez de ser tom de neon, era tom pastéis, né? Tons pastéis. Dá para ver que tem uma conexão ali entre os dois. Além das que eu já falei, as variações extras que tem também no calendário do Advento, também você tem esses pretos aqui com detalhes coloridos. E você tem até um Rockstar Blacklight Freddy, que é bem curioso, né? Eles fizeram pra ser no Help Wanted. No Help Wanted nem tem os Rockstar, né? Eu tinha esquecido de falar. Esse Funko Pop aí do Blacklight Rockstar Freddy, ele vem numa caixinha de cereal. Sim, FNAF já teve cereal. E também Security Breach também já teve coisa Blacklight. Tinha esquecido de contar. Eu me pergunto por que de tanto foco nesses personagens aí. Por que focar tanto nesses personagens que nem estão no jogo para início de conversa? É claro, se você tiver uma luz negra em casa, fica bem legal eles refletindo, né? Tudo colorido, né? Mas não é todo mundo que tem uma luz negra em casa. E segundo, e provavelmente o fator mais importante, você preferiria os Blacklight ou, por exemplo, os Toys, que naquela época a Funko não tinha feito ainda? Você prefere os Blacklights ou os Witteries, que a Funko também não tinha feito? Os Phantoms, que a gente até agora não tem? Provavelmente foi para reutilizar os moldes antigos, ao invés de gastar em moldes novos para personagens mais relevantes, né, que o povo queria mais. Esse é um caso bem esquisito nessa questão. Balloon Circus, assim, é o apelido dessa linha de personagens. São esses personagens que são temáticos de circo e temáticos de Balloon Boy. E à primeira vista, você pode acabar pensando que são só personagens que a Funko criou para vender mais boneco, vender mais pelúcia, só para encher linguiça e não fazer o que o povo realmente queria. Mas, entretanto, todavia, essa ideia não faz muito sentido quando você para analisar algumas coisas. Primeiro, esses personagens, eles têm moldes totalmente novos e originais para eles. E vamos lembrar que nessa época a Funko estava evitando no máximo criar moldes novos.
Vocês viram os do Security Breach, né? É tudo reutilizado de coisa antiga. Só a Vayne que não é. É a mesma época que lançaram uns certos bonecos que eu vou mostrar mais pra frente no vídeo também. Então você tem toda essa questão da Funko, ela querer economizar ao máximo moldes, assim, é algo muito caro, né? Então vim um monte de personagem que não tem em jogo, não tem em série, em livro nenhum, que a Funko teria supostamente inventado com moldes totalmente novos, é um pouco estranho. Não, muito estranho, vindo da Funko, né? Especialmente naquela época. E você vê que eles têm um certo cuidado no design deles. A menos que fosse um funcionário muito esforçado da Funko, um designer muito esforçado para fazer esses designs aí e convencer a fazer todos esses bonecos e produtos e pelúcias, o que a gente vai ver que não é o caso, deixa ainda mais improvável a possibilidade desses personagens serem feitos pela própria Funko em si. Daí você vai ver e tem uma camiseta com o Balloon Freddy de uma marca que não é da Funko. Daí a coisa já começa a ficar mais estranha, né? Ué, e esses personagens teoricamente fossem feitos pela Funko, as outras marcas não deviam usar ele, né? Eu esqueci de mencionar, mas eu provavelmente tinha que ter mencionado isso antes. Eles também apareceram no livro de colorir oficial de FNAF, se eu não me engano, mais recente, e também naquela enciclopédia de adesivos de FNAF. Apareceu eles, onde a gente pode ver melhor o desenho do Balloon Freddy que foi usado na camiseta. E dos outros personagens, né? Até um design um pouco mais diferente da Circus Chica. E de fato, eles não são inventados pela Funko. Com Ruin, eu não sei se vocês lembram, mas no Ruin, se você mexesse lá nos arquivos, tinha uma parte de coisa de carnaval, circo de parque de diversões, sabe? Um negócio assim. Então, esses bonecos foram lançados antes do Ruin. E agora que o Ruin tinha esse negócio, esse teaser aí que era pra ter de circo, as pessoas acharam que esses personagens eram pra aparecer lá. Mais tarde, no Hellpoint Wanted 2 também teve a Fall Fest, né? Mostrando que é um negócio de circo. Daí continuam as teorias, será que eles vão aparecer em algum jogo da Fall Fest? Eles não têm o design de animatronics normais. Eles têm um design mais próximo de fantasias, né? Pega esse boneco e transforma numa fantasia. Eu consigo ver esses bichos andando na MCM. Mas lançou o Secret of the Mimic e eles não estavam lá. Recentemente a gente teve algumas dicas de onde é que são esses personagens. A ex-artista de FNAF, a Pink Pills, ela postou várias artes conceituais e coisas não utilizadas pro portfólio dela. E tem umas coisas bem interessantes nessas artes assim. Mas enfim, uma dessas artes são animações dos personagens de Balloon Boy. Isso me deixa bem curioso, por que eles têm animação esses personagens? Da onde é que eles são? Para que eles iam servir? Bom, se tem animações, provavelmente é para um jogo, né? Tem bastante aquele estilo do Fred in Space 2 e 3, né? A animação. Então, eu vi gente comentando que seria do jogo da casa que foi cancelado e daí depois voltou e aparentemente foi cancelado de novo. Eu vi gente dizendo que esses personagens seriam para esse jogo que ia ter nessa casa. Mas eu não sei, a gente não sabe se eles eram para esse jogo, se eles eram para outro projeto, se essas animações são só um teaser para algo que, sei lá, a Steel ia fazer com esses personagens em versão 3D. A gente não sabe direito de onde é que eles eram, mas eles eram para alguma coisa, esses personagens. Será que a gente vai ver eles de novo? Será que esse jogo da casa vai voltar ao desenvolvimento algum dia com outros artistas para a gente saber do que se trata? Eu não sei. Agora falando da Twisted Chica, ela é um caso bem interessante. Porque nos livros, depois da Charlie descobrir os Twisteds, ela tem medo de que possa ter uma Twisted Chica escondida em algum lugar.
Charlie estremeceu e se levantou, desejando repentinamente se ver ao máximo de distância possível do Fred distorcido enterrado no solo. O rosto do urso voltou à sua mente, dessa vez causando um arrepio. Será que os outros 2 montes de terra escondiam criaturas semelhantes? Haveria algum coelho deformado, enterrado logo ali? Uma galinha grotesca segurando um cupcake sorridente? Mas a Twisted Chica no livro ela não passa disso. Só um pensamento que a Charlie teve, só uma ideia que a Charlie teve. Nem chega a aparecer a Twisted Chica no livro, ela não existe nos livros. Além de ser uma ideia da Charlie. Mas a Pink Pills fez um design que não bate muito com a imaginação da Charlie, mas fazer o que, né? Daí vieram produtos baseados nesse design da Pink Pills. Funko Pop, Mystery Mini, pelúcia, enfim. A Twisted Chica tecnicamente existiu nos livros, mas só como uma ideia. Ela não aparece enquanto animatronic mesmo. Só uma ideia da Charlie. Essa parte demorou mais do que eu achava, mas agora vamos deixar os personagens que era para aparecer, mas não apareceram, e ir direto para os que são simplesmente inventados mesmo. Com figuras de datas comemorativas, eu não tô me referindo a, por exemplo, os personagens de Halloween, o Fred de São Patrício, o Fred dos Estados Unidos, ou a Abominável Balaura das Neves. Não, eu não tô falando desses daí não. Porque esses daí, tecnicamente, apareceram em algum jogo. Tá bom que o FNAF AR morreu, né? Mas, tecnicamente, eles são personagens reais de algum jogo. Mas eu não tô falando deles. Eu tô falando é disso daqui. Vamos começar por essa linha de personagens de Natal da Funko. Eles já tinham feito o Frostbear, né? Que é um personagem de Natal que FNAF tem mesmo, o Frostbear, né? Um personagem real que você jogava lá no FNAF R. Daí eles fizeram essa linha de personagens aí. Fred Papai Noel, um Elfo Bonnie, Chica Boneco de Neve, Foxy Biscoito de Gengibre e um outro Foxy, só que um Foxy quebra-nozes, tanto em bonecos quanto em pelúcias. Eu entendo que por mais que o Foxy ele tenha sido o mais popular do grupo do FNAF 1 por um tempo, se você vai ter uma linha baseada nos animatronics do FNAF 1 e você vai colocar 2 Foxes, coloca um Golden Fred, né? Porque também um personagem que daria muito certo como um quebra-nozes é o Golden Fred / Fredbear, né? Vocês sabem por quê, né? E também porque ao invés de ficar com 2 Foxes, você ficaria com o quinteto do FNAF 1, só que vestido de Natal. Daí de Páscoa fizeram o Chocolate Bonnie e o Easter Bonnie também. Ok, os dois são realmente skins do FNAF AR de Páscoa, não é? Mas daí eles vêm com um Chocolate Fred e uma Chocolate Chica. Não me entenda mal, eu gosto muito da estética de coisas feitas de doce. Ouvi a história de João e Maria 1000 vezes quando eu era pequeno. E o design deles é bem feito, você vê que teve um esforço ali, né, pra fazer a mordida, um endoesqueleto diferente deles, feito de doce e tal. Só que você tem um pequeno problema. Esses dois não tem no FNAF AR. Você tem o Chocolate Bonnie derretido, mas você não tem esses dois. E eles apareceram depois até no calendário do Advento e até naquela linha muito legal que eu tenho medo que tenha sido descontinuada da Funko de FNAF World, que era tipo um joguinho de tabuleiro assim. Eu me pergunto se a Funko tem direitos autorais sobre esses daí de Páscoa e esses daí de Natal. Bom, eu suponho que não, né, mas enfim. Agora você deve estar se perguntando, por que a Funko gastou dinheiro para produzir essas variações aí de feriados em personagens que não existem, sendo que eles poderiam ter usado esse dinheiro para fazer os Toys, os Withered, os Phantoms, que são personagens que o povo estava pedindo. Por que ela teve essa decisão de fazer esses personagens aí? Bom,
Eu acredito que a gente recebeu de certa forma uma resposta do porquê que esses personagens existem. Mas daí a Funko perdeu a licença e a Jazzwares, a nova empresa com a licença maior de FNAF, começou a fazer os personagens que a Funko não fez e entregar o que os fãs pediram. Entregaram os Toys, os Withered, suponho que no futuro vão fazer os Phantoms também, até que mostraram essas pelúcias esse ano dos personagens vestidos de Halloween fantasiados: Foxy Morte, Bonnie Múmia, Fred Vampiro e Chica Espantalho. Eu achei que era uma bruxa à primeira vista, mas daí eu vi que ela tem palha aqui no ombro dela. É claro, o povo não gostou muito disso, porque receber essas variações temáticas ao invés de personagens que o povo pede era uma das maiores críticas contra a Funko. E perguntaram por que não fazer, por exemplo, o Dreadbear, os animatronics da DLC de Halloween do FNAF 4, que são personagens que existem e são reconhecíveis. Além do mais, se eles fizessem os da DLC de Halloween do FNAF 4, ia combinar com a linha de FNAF 4 que eles estão produzindo. Ia combinar. Só que aí que tá a coisa. A Jazzwares revelou que esses personagens eram realmente a intenção original deles. Mas o próprio Scott mandou, ao invés de fazer esses personagens que já existem, fazer os personagens do FNAF 1 com fantasia de Halloween. Ou seja, isso daqui é a ideia do próprio Scott. Olha, Sr. Calton, eu tenho um respeito pelo senhor que você não faz ideia, mas seria muito mais prudente fazer esse tipo de personagem aqui depois que já tiver feito todos os personagens de Halloween que existem, especialmente considerando que essa foi uma das maiores críticas em relação à empresa anterior que estava com os direitos de FNAF. Será que a gente estava criticando a Funko por algo que o Scott fez? Porque se esses personagens aí de Halloween são ideia do Scott, quem dirá que esses outros aqui de Natal e de Páscoa da Funko também não eram ideia dele? Eu não vou tomar decisões muito precipitadas e assumir que esse seja o caso, mas eu não duvido que pode ter sido a mesma coisa que aconteceu na época da Funko. Não é novidade para nós que FNAF tem vários personagens que só são um outro personagem, só que de outra cor. E eles podem ser até legais de vez em quando, tipo a Lolbit, a JJ, os Jackals, o próprio Golden Fred, que provavelmente foi e ainda é o maior ponto de mistério, teorias e discussão da comunidade de FNAF, né? Suponho. Mas esses personagens são queridos porque eles existem, o que não é o caso dos tie-dye. Tie-dye é uma técnica de tingimento de roupas que se popularizou nos anos 60 e 70, em que as roupas elas são dobradas assim e daí são adicionados corantes, daí fica esses padrões meio psicodélicos, tipo parecendo uma mandala, sabe? Mas o que FNAF tem a ver com técnicas de tingimento e movimento hippie, eu não sei e tenho medo de saber. Mas a Funko entregou essas figuras pra nós, essas pelúcias aí também, Funko Pop também. E foi aí nessa linha que surgiu o tão famoso Springtrap de queijo mofado. Isso foi bom para quem faz customização de figura, sabe? Porque daí você não vai precisar pegar o boneco do FNAF 1 que você tem guardado. É só usar esses daqui, porque é o mesmo molde, só de outra cor. Se bem que agora que a Funko perdeu a licença, esses bonecos aí vão ficar raros. Então eu diria para você não pintar eles agora que a Funko perdeu a licença. Falando em queijo mofado, eu comi aquele queijo lá, aquele queijo brie, sabe? Que tem uma casquinha de mofo. Eu não sei, sei lá. Eu achei um gosto meio estranho. Eu acho que eu não tenho o paladar tão treinado para queijo quanto eu deveria. Agora, ao invés de eu falar de um grupo de personagens, eu vim falar de só uma figura só. Photo Negative Glamrock Fred. Sabe quando você tira uma foto e daí você usa algum efeito, algum aplicativo
para inverter as cores? Então, esse boneco do Glamrock Fred é baseado em fazer isso daí. Então, essa figura é basicamente isso. O Glamrock Fred, só que com as cores do avesso, sabe? Mas, se você já tá na comunidade de FNAF faz tempo, isso daí vai te lembrar de alguma coisa, né? Sim, o Photo Negative Mickey da creepypasta Abandoned by Disney. Esse personagem virou o rosto... Não esse o rosto. Ele virou o rosto da fangame FNAF, Five Nights at Treasure Island. Seria essa figura uma referência à icônica fangame? Provavelmente não, mas é muito bom para ser só uma coincidência, né? Moonlight Fred. O que exatamente é isso? Esse personagem é um Funko Pop do Fred, só que azul metálico, com os olhos amarelos, bege, com uma estrela no chapéu. Pelo nome, é um Fred Luz da Lua, entre aspas. É basicamente o Funko Pop do Fred do FNAF 1, só que de outra cor. Mas de onde é que eles tiraram essa ideia para fazer um Fred Luz da Lua? Eu não sei. Só não fico olhando pra ele por muito tempo não, que senão você vira lobisomem, viu? Candelabros do Fred e do Foxy. Eu não sei se conta como personagens separados. Eu acho que conta, né? Mas eu gostei muito desses personagens aí. Eu gosto muito de Halloween e eu achei eles bem cativantes. Me lembram, sabe, de quando de vez em quando você tem algum objeto, daí eles fazem o objeto na forma de um animal. Eles me lembraram isso daí. A propósito, esse Fred aí tá cheio dos buracos, né? Seria esse o Itered Fred do FNAF 1? Se esse vídeo tem uma parte 2, eu vou contar de quando os produtos fazem personagens que não são Itered serem Itered. Quem sabe aí pra uma parte 2. Ok, dessa vez eles tentaram fazer personagens que realmente existem. Porém, contudo, todavia, entretanto, tá tão diferente que nem chega a ser reconhecível como o personagem que era pra ser. Eu sei que vários produtos de FNAF têm umas diferenças bem estranhas em relação ao design original dos personagens. Por exemplo, por que os personagens do FNAF 1 a Funko fez com os dentes de cima, sendo que só o Foxy que tem os dentes de cima no FNAF 1? Ou por que o olho da Nightmare Chica é azul? Apesar dessas diferenças, dá pra você entender qual personagem que era. Mas os que eu vou falar aqui, sei lá. A Funko lançou por um tempo uma série de figuras chamadas de Hero World. Essas com as pernas grandes, sabe? Lançaram os do FNAF 1, Springtrap, 2 Nightmares, Sister Location, bem raro esse daí. E lançaram um pacote com a Mangle e o Phantom Foxy. Só que o Phantom Foxy aqui é esse Nightmare Foxy, só que pintado de verde metálico. Eles fizeram isso também nos outros produtos dos Phantoms, né? Mas eu não diria que eles são necessariamente verde metálico. Talvez não sei, eles parecem mais, mas no FNAF 3 eles são bem escuros assim. Enfim, o Nightmare Foxy verde é definitivamente uma escolha bem curiosa, já que normalmente quando as empresas querem fazer um Phantom, mas elas não têm algum molde dos Withereds para se basearem, normalmente eles escolhem fazer baseado no Foxy do FNAF 1. Até Steel Wool já fez isso, né? Enfim, eu gostaria que fosse baseado no Withered Foxy, né? Porque o Phantom Foxy é baseado no Withered Foxy, né? Eu acho que eles fizeram isso mais porque... Talvez porque o Nightmare Foxy, ele é assustador e é por isso que eles não escolheram reusar o outro Fox que eles tinham feito. E eles falaram, esse é mais assustador, esse daí vai se encaixar mais como Phantom. Eu acho que deve ter sido isso que eles pensaram. Recentemente, a Jazzwares revelou uma figura exclusiva, uma variação especial do Endo Series do Bonnie que eles têm, né? Endo Series é uma série assim de bonecos que tem um endoesqueleto e você monta assim, tem 2 trajes, daí você escolhe qual traje que você quer montar
e daí você tem o personagem com o endoesqueleto dentro. Se eu não me engano, a Candide vai trazer para o Brasil esse ano. Enfim, lançaram essa variação especial, onde você tem o Bonnie normal e ao invés do Withered Bonnie que normalmente vinha junto, agora vem um Bonnie do FNAF 1, só que um Shadow Bonnie. Como assim? É muito estranho, porque esse Bonnie aí, ele claramente ele é baseado ou no Beacon Bonnie do Help Wanted ou no Bonnie do modo difícil. Não tem muito o que fugir. E esse personagem ser chamado de Shadow Bonnie é algo muito estranho, porque eles já revelaram que eles vão fazer um Shadow Bonnie do FNAF 2 mesmo no futuro. Então lançar esse, entre aspas, Shadow Bonnie é algo muito esquisito. Especialmente considerando que esse não é o Shadow Bonnie. É um dos Bonnies do Help Wanted, não é o Shadow Bonnie. Enfim, eu não sei se vocês já viram esses chaveiros aqui de FNAF, que tem os personagens com uma testa desproporcionalmente grande. Eles são bem esquisitos, mas tem um específico que é muito esquisito. Esse Balloon Boy aqui. Você deve estar se perguntando, nossa Rafael, mas dá pra ver que é o Balloon Boy. Sim, dá pra ver que é o Balloon Boy. Mas por que ele tem uma mão de robô e o negócio quebrado saindo fio? Então, eles usaram um design de fã para fazer esse Balloon Boy aí. Esse edit aqui feito por Fazbugle. Esse edit aqui de um Withered Balloon Boy ficou muito famoso porque ele foi usado pelo Tyler, o criador do The Return to Freddy's, né? No primeiro jogo. Tem esse Balloon Boy aí, que ele usou. E fizeram uma figura aparentemente baseada nessa edição, né? Porque ela tem a mão de robô e a placa quebrada. E depois eles corrigiram ele, fizeram um Balloon Boy normal. Então é isso, galerinha. Espero que tenham gostado do vídeo. Se acharam essas figuras bem curiosas e interessantes. Se sabiam que tinham figuras desses personagens aí. E é isso. Tchau!
Agora a pipoca tá pronta. Pipoca salgada, do jeito que eu gosto. Eu gosto de pipoca salgada. E agora eu tô aqui com os meus dois amigos pra assistir um filme. Oh, and he put the original costume pieces back on him. Why? Rafinha, eu acho que isso daí não é um filme. Ah, é claro que é um filme. Calma aí, ó. Fica vendo aí. Okay. Okay, we've got. Isso daí é uma obra de arte. Do seu nível mais elevado, eu diria.